Olá turma, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática. Semana essa com algumas mudanças. Vou explicar. A primeira delas é que as aulas agora vão ser a partir do livro de vocês, né? Como podem ver, eu estou projetando, né, o próprio livro de vocês. Acredito que vai ficar mais fácil de vocês acompanharem a aula, tá? Porque é o mesmo livro que vocês têm aí em mãos que vou estar projetando aqui. Segunda outra mudança é que a gente vai estar aí alternando entre aulas gravadas e aulas ao vivo. Então, provavelmente, a próxima aula de vocês será uma aula ao vivo, onde a gente vai estar aí, falando sobre o conteúdo, tirando dúvidas e realizando algumas atividades, tá ok? E por último também a gente já está aí se aproximando ao final do primeiro bimestre, né? Logo ao decorrer desse mês a gente vai ter a prova bimestral, onde aí a gente já fez a prova parcial, a gente já tem a nota de NT para os que entregaram. Quando a gente já estiver aqui encerrando esse conteúdo, a gente vai iniciar o período de revisão para as provas bimestrais, ok? Então vamos aqui iniciando nosso conteúdo, né? A gente, né, nas últimas aulas estava vendo aí os assuntos sobre ângulos, né, ângulos opostos pelos vértices, bissetriz, tudo sobre ângulos. A gente viu operações, conversão, né, de unidades de graus, minutos, segundos. E agora a gente vai entrar propriamente dito sobre polígonos, né? E o que seriam os polígonos, pessoal? Nada mais é do que formas geométricas planas, né, que a gente já conhece algumas. Por exemplo, aqui a gente tem um triângulo, quadrilátero, octógono, decágono. Então tudo isso são polígonos, né? Figuras geométricas planas onde eu tenho um contorno todo fechado. E o nome desses polígonos dependem da quantidade de lados que ele tem. Triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados e assim por diante. Agora vamos conhecer, né, os elementos que formam um polígono, que são eles: lados, vértices, as diagonais, os ângulos internos e externos. Então vamos entender. Aqui eu tenho um quadrilátero, ou seja, 4 lados. Vamos entender primeiro quem são os lados, como eu represento os lados. Vejam que aqui em cada ponta da figura eu tenho letras A, B, C, D. Para mim representar um lado, eu preciso juntar duas letras. Então, esse lado aqui, eu tenho um lado AB. Como eu represento? AB com letra maiúscula e um traço em cima. Então, esse AB com traço em cima, eu estou me referindo a esse lado do quadrilátero. Quem são os outros? Eu tenho o BC, CD e o DA, como vocês podem ver aqui, ó, lados AB, BC, CD e AD. Sempre são duas letras com um traço em cima. Dessa forma, eu estou representando um lado do polígono. O outro elemento são os vértices. Quem são os vértices? São esses pontos, né, que formam o polígono, onde nesses encontros aqui, ó, eu tenho os encontros dos lados. Então aqui, ó, aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B, o vértice C e o D. Então, os vértices são esses pontos de encontro dos lados, onde eu só represento com apenas uma letra, tá bom? Eu tenho os ângulos internos, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o C e o D. São esses ângulos formados dentro do polígono. Eu tenho os ângulos externos, que o próprio nome já fala, são esses ângulos formados fora, né, do polígono, e eu tenho as diagonais. O que são as diagonais? Extremamente importante. As diagonais são essas linhas vermelhas que ligam um vértice a outro. Então vejam, para me ligar aqui o vértice A ao C, aqui eu tenho uma diagonal. Para me ligar o vértice B ao D, eu tenho uma outra diagonal. Professor, e se eu pegar o A e o B? Isso aqui não é uma diagonal, é um lado. Então, para mim formar uma diagonal, eu tenho que pegar vértices opostos. Então, ó, o A está oposto ao C, então aqui eu formo um diagonal. O B está oposto ao D, então aqui eu formo um diagonal. Nesse caso aqui, do quadrilátero, eu tenho apenas duas diagonais. Mas dependendo da figura, eu posso ter bem mais. Então, é extremamente importante que vocês entendam esses elementos que formam o polígono. Os lados, identifique os lados. Os vértices,
os ângulos interno e externo e as diagonais, ok? Então vamos lá. Os polígonos são de dois tipos, convexo e não convexo. Vamos lá. O convexo é quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas dois pontos. Então vejam, se eu pegar aqui essas duas figuras aqui e traçar uma reta, vejam que ele só vai tocar o polígono em dois pontos. Então eu classifico como convexo. Já essas outras figuras, vejam, que se eu traçar uma reta, ele vai cortar em mais de dois pontos. Aqui eu tenho 4 pontos, aqui eu também tenho 4 pontos de corte. Então, quando isso acontecer, eu digo que o polígono é não convexo. Bem simples de classificar, ok? Vamos aqui ver o que é mais importante até o momento, que é a questão das diagonais. Como eu disse para vocês, dependendo da figura, eu posso ter duas ou mais diagonais, tá bom? Então vamos lá, nesse caso aqui, ó, quantidade de diagonais, né? Nesse primeiro momento, a gente vai desenhar a figura e traçar as diagonais, tá certo? A partir daí a gente vai contar quantas diagonais existem. E é importante que vocês entendam algumas relações. Por exemplo, vou fazer aqui uma pergunta, claro que já tem a resposta aqui. Vamos lá. Que relação podemos estabelecer entre a quantidade de lados, vértices e ângulos internos? Pessoal, a quantidade de lados é a mesma de quantidade de vértices e ângulos internos. Por exemplo, ó, vou pegar aqui o exemplo anterior do quadrilátero. Tenho 4 lados, então eu vou ter 4 vértices e 4 ângulos internos. Se eu pegar o octógono, que são 8 lados, eu vou ter 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Se eu pegar o triângulo, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos. Então é extremamente importante que você aprenda essa relação. Porque perguntas simples podem ser feitas como: qual a quantidade de vértices de um octógono? Aí você vai ter que lembrar, o octógono tem 8 lados. Se ele tem 8 lados, ele tem 8 vértices. Certo? Então essa relação é extremamente importante. A outra relação que eu vou mostrar aqui para vocês também é importante, que é a quantidade de diagonais. Tá? Como eu, né, posso identificar a quantidade de diagonais em uma figura sem precisar desenhar? É o seguinte, mas saiba, essa é a quantidade de diagonais que partem de um único ponto, tá? Mais na frente a gente vai aprender a calcular a quantidade de diagonais totais. Essa é a quantidade de diagonais que parte de um único vértice, tá certo? Como é que eu consigo identificar? Basta pegar o número de lados menos 3. Por exemplo, quadrilátero, 4 menos 3, 1. Então eu tenho uma diagonal partindo de um vértice. Pentágono, 5 menos 3, 2. Então eu tenho duas diagonais partindo de um único vértice. Hexágono, 6 menos 3, 3. Então eu tenho 3 diagonais partindo de um único vértice. Heptágono, 7 lados, 7 menos 3, 4. Então eu tenho 4 diagonais partindo de um único vértice. E assim por diante. Se eu pegar um enágono, que é 9 lados, 9 menos 3, 6. Então veja, ó, do vértice A eu vou ter 6 diagonais partindo dele. Tá bom? Então são formas simples de eu identificar número de vértices, número de lados, número de ângulos internos e número de diagonais que partem de um único vértice. Basta pegar o número de lados e subtrair por menos 3. Tá ok? E aí eu posso utilizar isso aqui para qualquer figura. Agora, para determinar a quantidade de diagonais totais, pessoal, também uma fórmula muito simples, né, que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Ó. Vocês vão agora aplicar esta fórmula aqui, onde D é de diagonais e N é o número de lados. Tá? Então vejam, onde tem N eu vou colocar o número de lados que a figura tem. Vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Um enágono, 9 lados. Então onde tem N eu vou colocar 9. Então vai ficar, ó, D igual 9 menos 3 vezes 9 dividido por 2. Está aqui, ó. Como é que eu resolvo essa conta, professor? Resolve primeiro dentro do parênteses, ó, 9 menos 3, 6. Resolve a multiplicação, 6 vezes 9, 54. E depois a divisão, 54 dividido por 2, 27. Então veja, um enágono tem 27 diagonais. Então se você fosse desenhar um enágono,
desenhar cada linha dessa para depois contar é um trabalho enorme. Então é por isso que existe essa fórmula para determinar o número de diagonais, certo? Então a gente vai trabalhar bastante em cima dessa fórmula, tá? Vai ter uma atividade, mas na aula ao vivo a gente vai explorar mais, mas eu quero que vocês entendam que existe essa fórmula e como aplicar. Veja, D é igual a n menos 3 vezes n dividido por 2, onde esse n é o número de lados da figura. Por exemplo, se fosse um quadrilátero, 4 lados, onde tem n, eu ia botar 4. Aí ia ficar 4 menos 3, 1. 1 vezes 4, 4. E 4 dividido por 2, 2. Justamente, um quadrilátero tem duas diagonais. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Tentem fazer uma atividade que vai estar aí, ó. Que eu vou passar, tá aqui a atividade, certo? E qualquer dúvida pode procurar. Na próxima aula a gente vai fazer uma aula ao vivo e tirar mais dúvidas e fazer mais atividades. Ficamos por aqui e até a próxima.